Nesse vídeo, nós vamos combinar tudo o que nós viemos fazendo até aqui para estudar um pouquinho das rotações livres de corpos rígidos. Esse é um tema infinitamente extenso. A gente vai cobrir de maneira bem inicial e depois a gente vai aprofundar em outros vídeos. Então, a gente viu que um corpo rígido possui 6 graus de liberdade, ou seja, qualquer movimento, por mais louco que seja no corpo rígido, ele pode ser pensado como uma superposição de uma translação com uma rotação. Então, quer dizer, mesmo sendo um corpo feito por muitas e muitas partículas, os vínculos impostos pela rigidez fazem com que a gente possa trabalhar dentro desse contexto que você só tem 6 graus de liberdade no fundo. A gente discutiu isso bastante nos últimos vídeos, e isso facilita muito o estudo de corpos rígidos. E aí, na prática, quer dizer, se a gente quer estudar a dinâmica da evolução de corpo rígido, a gente estuda a dinâmica da translação, é conveniente escolher como ponto de referência o centro de massa. Então, a gente estuda o movimento do corpo rígido como a translação do centro de massa, sob a ação das forças externas, e da rotação em torno do centro de massa, que é regido pelo torque das forças externas com relação ao centro de massa. Então, isso é um resumo do que a gente fez até aqui, e a gente hoje vai estar interessado em estudar situações que não têm um torque externo. Pode até, eventualmente, ter a força-peso aqui, porque o peso ele atua no centro de massa, né, como a gente viu, de modo que ele não faz torque. Então, para todos os efeitos, mesmo que tenha aí alguma força externa, o importante que a gente vai fazer hoje é que não tenha torque externo. A gente vai querer estudar, então como é que fica a rotação livre, dita livre do corpo rígido. Aqui está já um fenômeno bem interessante que a gente vai querer entender nessa aula, que é a chamada precessão. E a gente vai ver que, inclusive, tem alguns aspectos bem interessantes relacionados à corrida espacial ali na década de 50, né? Para ver quem botava o primeiro satélite em órbita. A gente vai chegar nisso mais para frente. Em princípio, para estudar a dinâmica livre de rotações, está tudo nessa equação. E a gente viu que o momento angular pode ser escrito com auxílio do tensor de inércia. De maneira que a nossa equação é que a derivada temporal de iω é igual a zero. Matematicamente está tudo aqui dentro e a gente pode trabalhar essas equações. Depois a gente vai ver como faz isso em outros vídeos. Mas essa é uma equação complicada, porque esse tensor de inércia vai depender em geral do tempo. Porque o problema é que se você fixa aqui eixos fixos aqui no seu referencial inercial, por exemplo, aqui o eixo Z e X, como o corpo está rodando, a distribuição de massa está mudando no tempo, esse momento de inércia, em princípio, vai mudar no tempo. Então, é meio sutil como que a gente lida com essa equação. Tem maneiras, vai levar as famosas e importantes equações de Euler, mas por hora a gente, nesse vídeo, vai ver que tem como fazer muita coisa sem precisar resolver essa equação de movimento. Focando, em vez disso, nas grandezas conservadas. Então, a gente sabe que na ausência de torque externo, o momento angular é conservado, e como a gente viu no vídeo passado, a energia de rotação também é conservada. A energia de rotação é dada por ômega escalar L sobre 2. E aqui... Então, mas tem que lembrar que esse I é um tensor, né? Então, I ômega não vai estar, em geral, paralelo a ômega. E aí, como que a gente faz para usar as leis de conservação para prever algo sobre o movimento? A gente vai apresentar agora um método geométrico muito interessante e criativo, devido ao Poinsot, que é chamado às vezes de método do elipsoide de Poinsot. O nome vai ficar claro um pouco mais para frente, mas a ideia é a seguinte: imagina que você pega o corpo rígido e você agora fixa os seus eixos no corpo rígido, ao longo das direções principais de inércia. Então, por exemplo, se o seu corpo rígido é esse elipsoide, a gente viu que como que a gente pode identificar os eixos principais de inércia nos últimos vídeos. E aí imagina que você prenda os seus eixos no corpo rígido. Então isso significa que se em um dado momento, por exemplo, o momento angular está numa certa direção, em princípio esse corpo rígido vai ficar girando num movimento super complicado. E com relação a esse corpo rígido, né, se esses eixos estão fixos no corpo rígido, então para esses eixos o L, o vetor momento angular, não vai estar fixo, ele vai estar com relação ao corpo rígido, o L vai estar rodando. Então, num referencial inercial, o momento angular é conservado na ausência de torque externo. Mas para esses eixos presos no meu corpo rígido,
tudo que eu posso falar é que o módulo do momento angular vai ser constante, porque o vetor momento angular agora, com relação ao corpo rígido, ele vai estar rodando, já que o próprio corpo rígido está rodando. Então, uma das equações fundamentais para a gente de conservação vai ser essa. Vai ser que para o corpo rígido, para eixos presos nele, eu posso dizer que o L pode estar mudando no tempo, as componentes dele, mas o módulo dele tem que estar fixo. Então, Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado vai ser uma constante, que é o momento angular ao quadrado do corpo rígido. Agora, vamos analisar a equação da energia. A vantagem da gente ter escolhido eixos presos no corpo rígido é que a gente pôde, então, fazer com que o eixo x, y, z estejam sempre ao longo das direções principais de inércia. E nessas direções, a matriz de inércia é diagonal. Então, a gente viu que a energia fica dessa forma. Tá? Pausem o vídeo, verifiquem se vocês concordam com essa expressão. E aí, lembrando que nessa base diagonal, a componente I do momento angular vai ser proporcional à componente I da velocidade angular, isso significa que eu posso escrever essa equação de conservação de energia dessa forma, tá? E essa equação, como vocês veem na geometria analítica, é a equação de um elipsoide. Esse é o elipsoide de Poinsot, tá? E aí, portanto, como essas duas equações têm que ser satisfeitas simultaneamente, o que o Poinsot viu é que necessariamente o movimento vai se dar na interseção dessa esfera com esse elipsoide. Que movimento é esse? Aqui a gente está descrevendo o Lx, Ly e Lz. Então, para esses eixos presos no corpo rígido, você, em princípio, vai ver o vetor momento angular rodar no tempo, mas ele vai ter que rodar na interseção dessa esfera com esse elipsoide, tá? E como a gente sabe que o momento angular para o referencial inercial está fixo, né? No seu referencial do laboratório está fixo, essa rotação do L que você vai estar vendo, ela diretamente é a própria rotação do corpo rígido. Essa é a ideia do método de Poinsot. Esse é um roteiro geral para o que a gente vai fazer. Aqui está um exemplo bem complicado de um GIF dando a rotação de um corpo rígido, que a gente vai estudar mais para frente. Agora deve estar parecendo meio louco demais, mas vamos começar em casos progressivamente complicados até a gente chegar nesse movimento maluco aqui. Mas resumindo, então, o roteiro a gente prende os eixos x, y, z no corpo rígido ao longo das direções principais de inércia, e para esse eixo, o momento angular, ele vai estar girando, mesmo na ausência de torque, porque a gente está com os eixos presos no corpo rígido. Só que ele vai ter que girar nessa interseção da esfera com o elipsoide. E isso vai permitir a gente, então, entender qual é o movimento do corpo rígido. Vamos começar com um caso específico. Suponha que você comece o movimento com um momento angular paralelo ao eixo de menor inércia. Então, a gente está orientando aqui, a gente está definindo, por hipótese, que o x é menor do que o y é menor do que o iz. Então, se você começa com um momento angular alinhado com o x-chapéu, você está começando alinhado com o eixo de menor inércia. Só para fazer aqui uma conexão, quer dizer, imagina que você tem aqui essa bola de futebol americano, e aí o eixo de menor inércia, nesse caso, é essa, porque lembra que o eixo de menor inércia é o eixo que a massa está mais próxima do eixo, né? Ela está toda distribuída de maneira mais próxima ali do eixo, conforme a gente viu nos vídeos passados. Ou seja, a ideia é que você inicialmente começa a rodar esse objeto com a velocidade angular dele paralela a x, porque lembra que quando você está paralelo ao eixo principal de inércia, o momento angular e a velocidade angular são paralelos. E eu quero entender agora como é que vai ser o movimento subsequente desse problema, e para isso eu vou ter que analisar como é que é a interseção do elipsoide com a esfera nesse caso. E aqui é importante a gente usar a geometria analítica. Se o L começa paralelo a x, chapéu, então isso significa que a esfera necessariamente tangencia internamente o elipsoide. E para ver isso, nota o seguinte, se o L começa paralelo a x, chapéu, no início o Ly é igual a zero, assim como o Lz, tá? E aí, então você vê que o Lx inicialmente, ele vai ter que ser o próprio L. E quando você substitui isso aqui nessa equação do elipsoide, assim como a informação de que o Lx é o L,
você descobre que a energia vai ser igual a L ao quadrado sobre 2x, certo? Só que nota o seguinte, pelas propriedades do elipsoide, né? O semi-eixo menor do elipsoide, chama ele de azinho, né? Ele vai ser tal que azinho ao quadrado vai ser exatamente 2e e x. Peço para vocês lembrarem lá da geometria analítica. Então, quando você compara essa equação com essa, você vê que o raio da esfera, que é L, né, é igual ao semi-eixo menor do elipsoide, que é exatamente essa afirmação, ou seja, a esfera tangencia internamente o elipsoide, tá? Graficamente, isso está ilustrado aqui. É mais fácil a gente pensar em cortes, né, no plano. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro que eu estou escrevendo é o plano z igual a zero. Então, nesse plano, o corte da esfera no plano z igual a zero é um círculo, né, com o raio da esfera, que no caso é L. E o elipsoide, quando você corta no plano z igual a zero, ele vai ser uma elipse, né? Então, aqui, essa distância é o semi-eixo menor da elipse, que, como a gente comentou, vai ser raiz de 2e vezes x. E aqui, né, quer dizer, essa distância daqui é o semi-eixo, nesse plano maior da elipse, né, que vai ser o semi-eixo intermediário do elipsoide, que é a mesma coisa do que está aqui, só que trocando x por y. E aí, como o raio do círculo é igual ao semi-eixo menor, fica essa bola aqui por dentro. Se você cortar no plano y igual a zero, você vai ver a mesma coisa, só que agora a elipse ela vai ter aqui o mesmo semi-eixo menor, nesse caso, né, que é o x, só que o semi-eixo maior dela vai agora ser com iz em vez de ix, tá? E se você fizer o corte no plano x igual a zero, está aqui o círculo com o mesmo raio, né? Em todos os cortes ele tem o mesmo raio, mas o elipsoide, quando você corta no plano x igual a zero, ele vai dar origem a uma elipse, só que agora esse semi-eixo daqui, ele é com um momento de inércia y, né? E esse eixo daqui é com momento de inércia z. Então você vê realmente que no plano x igual a zero, não tem interseção nenhuma. De fato, quer dizer, essa interseção, quando você tem o L paralelo a x chapéu, a esfera está tangenciando internamente o elipsoide. Então, ela só toca aqui nesse corte aqui. A única solução possível é essa. E aí, esse aqui é o ponto central aqui do nosso argumento. Se o L começa paralelo a x chapéu, ele vai ter que ficar paralelo a x chapéu sempre. Ele não pode mudar nunca, porque é o único ponto que tem solução. Essa interseção só vai se dar em um único ponto. E isso, dinamicamente, é exatamente o que você observa aqui. Então, você pega essa bola de futebol americano e bota para rodar em torno do eixo de menor inércia. Na ausência de torque externo, ele vai ficar girando lá para sempre. A gente já tinha antecipado esse comportamento em outros vídeos. É um dos aspectos mais importantes dos eixos principais de inércia. É o fato justamente de que, na ausência de torque, se você colocar o corpo para rodar em torno de um eixo principal de inércia, ele ficará lá para sempre. E agora a gente está vendo uma explicação geométrica de por que isso ocorre. O L não pode sair. Se você prender os eixos no corpo rígido, o L não pode sair nunca dessa posição, porque é o único ponto de interseção do elipsoide com a esfera. Vamos agora analisar o caso em que o momento angular inicialmente é paralelo ao eixo de maior inércia. Por exemplo, isso é o que ocorre no frisbee, né? Você bota para rodar em torno do eixo perpendicular aqui o disquinho, e aí é o eixo com relação ao qual a massa está mais distante dele, de modo que aqui é um eixo de simetria, inclusive, né? Então ele é o eixo principal de inércia, e com relação aos outros eixos principais, ele é o que tem a massa mais longe distribuída, de modo que ele é o eixo de maior inércia. E aí, nesse caso, a análise geométrica é muito parecida, com a diferença que agora a esfera vai tangenciar externamente o elipsoide, em vez de ser internamente. Pausem um vídeo, se convençam disso. E aí, a análise geométrica está aqui, também é muito parecida. Vocês vão ver que, de novo, tem só um ponto de interseção. Então, se o momento angular começa paralelo a z chapéu, ele vai ter que ficar sempre paralelo a z chapéu, tá? E é o que você vê aqui, por exemplo, no frisbee, né? Você bota ele para rodar em torno do eixo de maior inércia, ele fica girando sempre em torno do eixo de maior inércia,
Pausem o vídeo, verifiquem se está tudo ok. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro. E, por exemplo, aqui a roda do carro, a gente também quer que ela rode em torno do eixo de maior inércia. E às vezes ela não está rolando em torno do eixo de maior inércia, a gente vê que o eixo de rotação dela fica mudando no tempo. Então a gente diz que o carro está desalinhado quando isso acontece. E agora, quando vocês levarem no mecânico para alinhar o carro, vocês podem pedir para o mecânico para orientar o eixo de rotação da roda com o eixo principal de inércia dela. Então, um jeito equivalente aí de pedir para alinhar o carro. Até agora a gente veio descrevendo a rotação em torno de eixos principais de inércia. Agora, se está fora, se o momento angular inicialmente não está paralelo ao eixo principal de inércia, o caso é mais complicado. E aí, para a gente ver o que acontece, vamos começar considerando corpos rígidos mais simples, como é o caso do peão simétrico que a gente introduziu nos vídeos passados. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um elipsoide com distribuição homogênea de matéria, se esse elipsoide tem dois semi-eixos iguais, a gente está diante de um elipsoide com simetria por rotação em torno aqui do eixo Z. Lembre que o elipsoide, em geral, ele não tem eixo de simetria por rotação, nenhum eixo, tá? A gente discutiu isso nos últimos vídeos. Mas se ele tem dois semi-eixos iguais, então realmente aí você tem sim simetria por rotação em torno da direção perpendicular a esse plano onde os eixos são iguais. E aí o que acontece em termos de momento de inércia é que dois autovalores do tensor de inércia vão ser iguais. Eu estou chamando eles de hiperpendicular, porque eles são perpendiculares aí à direção, ao eixo de simetria do corpo, tá? Então a gente tem dois iguais e um aqui vai ficar diferente, que é o IZ. E aí agora as nossas equações se simplificam para isso, e agora a gente está buscando a interseção de uma esfera com um elipsoide de revolução. E essa interseção é sempre um círculo. Por isso que esse caso é mais fácil de analisar. Dá para ver isso pela seguinte maneira. Imagina que você olhe primeiro para o plano x igual a zero. No plano x igual a zero, a esfera é um círculo, né? Quer dizer, o corte da esfera pelo plano x igual a zero é um círculo, com raio dado pelo raio do círculo, que é L. E o elipsoide no plano x igual a zero vai ser uma elipse. E a elipse vai encontrar o círculo aqui nesses pontos, né, que eu estou marcando. Tem 4 pontos, essencialmente. E aí, quer dizer, como o problema tem simetria por rotação em torno de Z, quando eu rodar, esses pontos aqui que eu marquei, eles vão gerar círculos. Então, realmente, essa interseção da esfera com o elipsoide de revolução vai ser sempre um círculo. E aí, imagina, portanto, que para certos valores das condições iniciais, ou seja, do momento angular e da energia, imagina que a interseção da esfera com o elipsoide seja esse círculo tracejado aqui. Vai ter um embaixo simétrico. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre ele. Mas o ponto a ideia é que o momento angular vai ter que estar em algum ponto de interseção da esfera com o elipsoide. Suponha que no instante inicial ele esteja aqui nessa posição que a gente indicou por esse vetor. Tá? Essa é a condição inicial. Como é que vai ser o movimento agora? E a priori parece meio difícil analisar isso, porque as nossas equações não têm nenhuma dependência temporal. Mas por argumentos de simetria a gente vai poder antecipar um pouco do que acontece com esse momento angular, considerando o seguinte. Quer dizer, imagina que o momento angular ficasse sempre aqui, nessa direção, nunca saísse. Bom, lembra que esses eixos eles estão presos no corpo rígido, estão girando junto com o corpo rígido, de modo que para o momento angular ficar fixo, a única possibilidade seria ou o corpo rígido não estar rodando, tá? Mas aí não pode, porque se o ômega for zero, o momento angular teria que ser zero, não teria rotação. Então, a única forma do momento angular ficar sempre aqui enquanto o corpo roda, lembra que esses eixos Z e Y estão rodando junto com o corpo rígido. A única forma seria o corpo rígido estar girando em torno dessa direção do L. Mas, olha, se o corpo rígido está girando em torno dessa direção, então o ômega estaria nessa direção. Mas, se o ômega estivesse nessa direção, essa teria que ser uma direção principal de inércia, porque o L seria paralelo ao ômega. O que, por hipótese, não acontece, porque a gente orientou os eixos Z, Y e X justamente como sendo os eixos principais de inércia. E aí, como o alto valor em Z e em Y é diferente, uma direção intermediária dos dois não pode nunca ser uma direção principal de inércia. Nunca vai poder ser um alto vetor da matriz de inércia. Então isso é impossível. Significa que o L tem que estar rodando. Então ele obrigatoriamente vai ter que estar rodando nesse círculo, tá?
E, novamente, ele vai ter que girar sempre no mesmo sentido. Porque se ele invertesse o sentido de rotação, instantaneamente ele ia parar e a gente ia ter esse problema. Então, o L não pode estar parado, de modo que, realmente, a nossa única alternativa é o momento angular ficar girando em torno desse círculo. Em princípio, lembra que tem um outro círculo aqui embaixo também, que é uma rotação. Desculpa, tem um outro círculo aqui embaixo que também é a interseção da esfera com o elipsoide. Só que não tem como o momento angular sair daqui e chegar aqui continuamente. Então, a ideia é, se ele começou no de cima, ele fica sempre no de cima. Se ele começou no de baixo, ele fica sempre no de baixo. E é exatamente o que a gente observa aqui. Então, se você tem eixos presos no corpo rígido, quer dizer, no referencial inercial, você vai ver o momento angular sempre fixo no espaço, mas para eixos presos no corpo rígido, você vai ver esse momento angular sempre girando, que é esse movimento que a gente chama de precessão. Então, a ideia é justamente que a velocidade angular vai estar sempre girando em torno do momento angular, tá? Então, esse é um resultado muito importante. A gente poderia obter ele também resolvendo as equações temporais, pois mais para frente, em cursos posteriores, vocês vão ver isso em bastante detalhe, lá ligado com as equações de Euler. Mas aqui a gente já tem, então, um resultado super importante. Agora, curiosamente, acontece uma coisa que no peão simétrico é mais difícil do que no outro lá, esquisito, que tinha todos os momentos de inércia diferentes. Que é o seguinte, imagina que você comece com o momento angular no plano perpendicular a Z. Como a gente viu na aula sobre tensor de inércia, qualquer eixo perpendicular a Z é um eixo principal de inércia por causa da simetria de rotação em torno de Z. Bom, então a gente espera que se a gente começar a rodar o corpo nessa direção, como é uma direção principal de inércia, ele deva ficar lá para sempre. Mas o argumento que a gente usou para dizer que se o corpo começa com o momento angular paralelo a uma direção principal, ele fica para sempre, o argumento era que só tinha um ponto de interseção. Mas agora, quer dizer, se o momento angular começa nesse plano, você, pela própria simetria de rotação em torno de Z, você tem todo um círculo aqui de interseção da elipsoide com a esfera. Então, você poderia imaginar, puxa, será que o momento angular não vai girar também nesse caso? Será que ele vai ficar na direção inicial que ele estava? Ou será que vai mudar a direção do momento angular? E como todos os eixos aqui nesse plano, né, são eixos principais de inércia, significa que qualquer direção que eu bote o L, o ômega é paralelo. Então, será que a direção do ômega vai mudar no tempo ou não? Seria esquisito, né? Porque é um eixo principal de inércia, afinal de contas. E, de fato, isso não acontece. E um argumento que a gente pode usar é parecido com o que a gente usou ainda agora. Quer dizer, imagine que o momento angular não mude no tempo. Se o momento angular não mudar no tempo, isso significa que o corpo rígido vai ter que estar girando em torno dessa direção. Só que agora ele pode, porque o ômega pode ser paralelo a ele. E se isso é uma solução possível, pelo determinismo newtoniano, ela vai ser a única solução. Então, de fato, a ideia é que se o corpo começar com um L apontando para qualquer ponto aqui, nesse plano equatorial, aqui nesse plano perpendicular a Z, ele vai ficar parado aqui para sempre, tá? A bola que a gente ilustrou, por exemplo, é um peão simétrico. A gente antes botou ela para rodar em torno do eixo de simetria, que no caso era o eixo de menor inércia, mas se você puser para rodar em torno desse eixo, ela vai ficar rodando para sempre em torno desse eixo, tá? E justamente porque é o eixo principal de inércia. Na ausência, quando eu digo para sempre, é supondo, como a gente está fazendo ao longo da aula, sempre na ausência de torque externo, tá? E no caso do peão esférico, é a mesma coisa, quer dizer, agora, na verdade, o momento de inércia pode ser pensado realmente como um número, ele é o mesmo em todas as direções que passam pelo centro de massa. E aí, quer dizer, o elipsoide de inércia se torna uma esfera também. Então, você tem a interseção de duas esferas com o mesmo centro, né, com o centro na origem. E aí, na prática, quer dizer, o movimento se dá justamente, no princípio, a interseção é a própria esfera inteira, né? Mas, de novo, quer dizer, se você começa com o momento angular em uma certa direção, pelo princípio do determinismo newtoniano, ele fica lá para sempre, tá? A gente ainda pode tornar algumas das nossas observações mais precisas, notando o seguinte. Se você pega um vetor R qualquer e roda em torno de um eixo N-chapéu, a gente demonstrou que a variação que esse vetor sofre, o drzinho,
vai ser dado pelo produto vetorial de dθ por r, onde dθ é o vetor definido como tendo módulo do ângulo de rotação e direção do eixo de rotação que você colocou. Agora que vem a sutileza. Imagina que o vetor R não rodou, ele está parado, mas que você tenha rodado os eixos. E aí é a mesma coisa, né? Como vocês veem lá em álgebra linear, você rodar o vetor por dθ ou rodar os eixos por menos dθ. Então esse d'R eu vou usar como notação para dizer o seguinte: o vetor R não mudou, mas se eu mudar a orientação dos meus eixos, para o meu eixo rodando, eu vejo uma variação do R que é dada por menos dθ produto vetorial com R. E aí, no nosso caso, quer dizer, todos os vetores frente à rotação se transformam iguais, né? E isso é a própria essência, né, da ideia de vetores em física, né? Depois a gente pode até discutir isso um pouquinho melhor. Mas o fato é que é a mesma coisa para o L. Então, a taxa com que o L muda, quando você tem o L fixo dos vetores, mas a base rodando, vai ser dada por dθ vetor L. Se você divide tudo por dt, né, dos dois lados, você olha um intervalo infinitesimal de tempo, você vê que a taxa de variação do momento angular no referencial linha, né, que está girando, vai ser menos a velocidade angular de rotação produto vetorial com L. E isso é super importante, porque isso amarra várias coisas que a gente já discutiu. Ou seja, se você começa com um L aqui fora do eixo principal de inércia, ele não está nem em Z e nem em Y, que são as direções dos eixos principais de inércia, o L não é paralelo ao ômega. Então, a taxa com que ele vai estar girando aqui vai ser proporcional a esse produto vetorial. E aí você vê que quando o L vai ficando bem próximo do eixo principal de inércia, o L vai ficando próximo à paralela do ômega, vai ficando quase paralelo, e aí esse produto vetorial vai indo para zero e a taxa com que ele muda vai a zero. Que é o que aconteceu quando a gente considerou o momento angular perpendicular aqui ao eixo de simetria. Nesse caso, a gente tem que todo esse plano aqui, XY, né, é um plano que qualquer direção que você bote o L é paralela ao ômega, de modo que essa taxa com que ele varia é zero, ou seja, ele realmente fica parado lá, como a gente tinha antecipado. Para o peão esférico é a mesma coisa. Então aqui a gente tem uma medida da taxa de precessão, tá? Ou seja, o quão rápido a direção do L vai estar mudando, né, nesses eixos presos no meu corpo rígido. Agora vamos voltar para o elipsoide genérico, né? Ou seja, para um corpo rígido genérico, em que os três eixos principais de inércia têm momentos de inércia em geral diferentes. E vamos analisar o caso que faltou, que é botar o momento angular paralelo ao eixo intermediário de inércia. Então, aqui vamos imaginar um corpo assim, que tem aqui uma parte mais grossa e aqui uma barrinha mais fina. Então, aqui é um eixo de simetria, então vai ser um eixo principal de inércia. E esse eixo é justamente o eixo intermediário, porque vai ter um eixo perpendicular a ele, em que a massa está mais longe dele, como um todo, então vai ser o maior eixo de inércia, vai ser o eixo Z. E aqui a massa está mais próxima na média, né? E aí vai ser o eixo X. Nota que se não tivesse essa perninha aqui, aí realmente, quer dizer, o eixo X seria um eixo de simetria, com uma perninha aqui vai ser um pouco deslocado com relação a isso. Mas o ponto importante é que esse eixo aqui, que está passando aqui pelo T, né? Pelo corpo do T, esse eixo é o eixo intermediário de inércia. Vamos fazer então um experimento. Bota para girar em torno desse eixo intermediário de inércia. Olha que maluquice. Ele fica girando um pouco em torno do eixo intermediário, só que aí depois acontece essa loucura. Ele gira o eixo. Ele estava girando em torno, digamos, dessa direção e depois ele começa a girar em torno da direção oposta. Se vocês olharem nesse GIF, é um troço muito estranho. Às vezes é chamado de efeito Janibekov. Vocês vão ver vários vídeos disso no YouTube. É um troço bem anti-intuitivo. A gente vai ver que com essa construção do elipsoide de Poinsot a gente pode entender o que está acontecendo. Antes de mais nada, é importante a gente discutir o seguinte: se a gente tiver precisamente o L paralelo ao eixo principal de inércia, não tem jeito, porque aí o ômega é paralelo ao L e a gente viu que o momento angular não vai poder mudar, né, no tempo para esses eixos fixos no corpo rígido. Então esse linha, não lembro se eu lembrei
enfatizar, é só para denotar que a gente está fazendo taxas de variação com relação a eixos que estão rodando, né, presos no corpo rígido. Então, se tiver perfeitamente paralelo ao Y chapéu, não tem jeito. Só que a questão é que a gente nunca consegue colocar o corpo para rodar exatamente em torno do eixo principal de inércia. Sempre tem um errinho. E então, a palavra-chave, a gente discutir a estabilidade das rotações. Vamos voltar ao que a gente fez até agora. A gente começou supondo que o L era paralelo ao eixo de menor inércia. E aí, para fazer essa discussão, a gente tinha suposto que ele era perfeitamente paralelo. Agora, eu quero considerar que ele é aproximadamente paralelo. Como é que a discussão muda? Agora, a esfera não tangencia mais internamente o elipsoide. Ele vai, na verdade, estar perto aqui do ponto de tangência, mas ele vai cruzar numa regiãozinha, tá? E essa regiãozinha não é um círculo, porque aqui a gente não tem mais simetria por rotação, mas ela é uma região bem delimitada aqui, bem em volta da direção LX. Então, que está aqui representada nesse cone azul. Nota que se você olha, por exemplo, a interseção da esfera com o elipsoide no plano x igual a zero, não tem como ter nenhuma interseção, porque a esfera ela tem um raio muito próximo do eixo menor de inércia. Se tivesse perfeitamente casado, o que ia acontecer é que o raio da esfera ia ser exatamente o semi-eixo menor da elipse. Mas o raio da esfera é um pouquinho maior do que isso. E aí, o que acontece é que ele, aqui nesse corte do plano z igual a zero, ele vai encontrar em mais de um ponto, tá? Elipse. Não é um ponto, não é uma tangência mais. Só que nesse plano x igual a zero, não encontra em nenhum, nem perto disso. Então, isso significa que realmente, quer dizer, o plano x igual a zero nessa figura seria esse plano aqui que eu estou tentando destacar. Ele nem chega perto desse plano. Ele tem que ficar numa região contida próxima ao eixo LX. Essa é a palavra-chave, ou seja, se eu boto para girar em torno do eixo de menor inércia, eu tenho que esse equilíbrio é estável. Ou seja, se eu boto para rodar um pouquinho perto do eixo de inércia, o L precessa, mas ele fica sempre com ângulos muito perto do eixo de menor inércia. E essa é a palavra-chave. Se você começa com o momento angular próximo ao eixo de menor inércia, ele fica sempre próximo ao eixo de menor inércia. Pause o vídeo, veja se essa construção geométrica está legal. E vocês podem adaptar essa discussão quando você bota para girar em torno ao eixo de maior inércia. Porque aí o que acontece é simplesmente que agora, em vez da esfera tangenciar a elipsoide por fora, ele quase tangencia. Então esse vermelho aqui era para ser uma esfera, né? Tá um pouco, o desenho não está maravilhoso. Mas a discussão é bem parecida. Pausem o vídeo e tentem fazer a discussão desse jeito. Agora, olha que loucura. Se o L é paralelo ao eixo intermediário de inércia, ao contrário dos outros casos, ele não tangencia a elipse, mesmo se você conseguir ajustar perfeitamente. Porque, olha só, olha de novo os cortes. Se você olha no plano z igual a zero, significa que nesse plano você tem uma elipse que está tangenciando internamente o círculo. Porque o raio do círculo agora é exatamente igual ao semi-eixo intermediário do elipsoide. Então, no plano z igual a zero, você tem que a elipse está por dentro do círculo. Agora, se você olha no plano x igual a zero, agora o que você vai ver é a elipse por fora, tangenciando externamente o círculo. E, por outro lado, se você olha no plano y igual a zero, você tem solução também. Aqui, ó. Aqui, nesse caso, você não tem tangência nenhuma. Então, a ideia é que a interseção do elipsoide com a inércia, no caso em que o momento angular está alinhado com o eixo intermediário de inércia, é uma interseção que perpassa o elipsoide inteiro. Está aqui a representação. Tem como demonstrar, se vocês quiserem uma conta de geometria analítica, demonstra, imagina que o L seja paralelo ao Y chapéu, tá? E demonstrem que a interseção corresponde a duas elipses que se cruzam, elas se cruzam bem no eixo Y. Ou seja, em princípio, se você começar com o momento angular perfeitamente alinhado ao LY, ele vai ficar lá para sempre. Agora, qualquer perturbação que você faça, ele vai te colocar ou nessa elipse ou na outra. E aí você vai começar a precessar, como a gente viu. Só que agora a direção de precessão, ela vai
ficar cada vez mais longe. Quando você vem andando nesse elipse, você vai ficar cada vez mais longe do eixo Y. E é exatamente o que a gente observa, ou seja, o eixo intermediário de inércia ele é instável. É exatamente o que está aqui. Tem como fazer isso com a raquete de tênis. Eu vou botar um vídeo bem legal que o Farina gravou na página do curso, fazendo a demonstração para a raquete de tênis. Olha lá, ele começa girando em torno da direção mais Y, fica um tempinho aqui, depois ele vai para a direção menos Y. E o que é interessante, a gente viu que a taxa de variação do momento angular para o corpo rígido, né? A gente viu que é proporcional a ômega vetor L. Então, no início, tem um menos aqui, né? No início, quando o L é quase paralelo ao eixo principal de inércia, esse produto vetorial é quase zero. Então, ele começa a variar lentamente. Nota que dá para ver isso no vídeo. Ele fica um tempinho rodando como se fosse o eixo principal de inércia, mas aí quando ele começa a se afastar, ele é muito rápido. Ele se afasta muito rápido e já começa a rodar em torno de menos y chapéu, aonde esse produto vetorial de novo é próximo de zero e aí aonde a taxa de variação do momento angular é mais lenta. E assim vai o movimento o tempo todo. Esse é o espírito. Esse é o espírito do efeito Janibekov, que aparece, na verdade é conhecido desde o século XIX, desde os trabalhos do Euler de rotação, e está aqui uma demonstração puramente geométrica. Pensem sobre isso, é um assunto muito profundo e levem dúvidas para a nossa discussão, para a nossa aula. E toda essa discussão teve uma consequência em desdobramentos interessantes na corrida espacial. Então, os russos venceram os americanos e lançaram antes, na década de 50, um tempinho antes, o primeiro satélite que ia orbitar a Terra, que é o Sputnik 1. Sputnik em russo significa satélite, então esse é o satélite. E o Sputnik tinha um formato de esfera, então qualquer eixo de inércia era o eixo principal. E então aqui algumas informações interessantes para vocês terem ideia da escala desse satélite. E aí colocaram, bom, não é perfeitamente uma esfera, né? Tem essas anteninhas e tal, mas eles puseram para girar aqui em torno do eixo principal de inércia e ele ficou rotacionando sem precessar ao longo da órbita. Já os americanos, pouco depois, lançaram o Explorer 1, que tinha um formato de cilindro. E os americanos, tendo estudado lá os trabalhos do Euler, sabiam que o eixo de menor inércia é um eixo estável, como a gente demonstrou no vídeo. Então, eles falaram, vou botar para girar aqui, que ele vai ficar girando aqui para sempre. E estão aqui as informações, então, do Explorer. O curioso é que pouco depois, logo assim, 1h30 depois de jogar no espaço, ele começou a precessionar e fazer um movimento de rotação muito louco. E aí os americanos, o troço não era estável? E é curioso que esse episódio, ele provocou aí a primeira modificação, ou seja, não é nem modificação, esse termo é impreciso, é o primeiro acréscimo, né, na teoria euleriana dos corpos rígidos em cerca de 200 anos. Porque o que está acontecendo? Como é que pode? Não era para o eixo principal ser o eixo de menor inércia ser estável? E aí o que se observou é o seguinte, essas anteninhas é que elas eram as vilãs, porque aí o fato de você ter esse desvio da rigidez permitiu que você conseguisse dissipar a energia de rotação. E aí o momento angular se conserva, porque, bom, as anteninhas não atrapalham nesse sentido, porque elas só provocam torques internos, né? E para variar o momento angular eu precisaria de um torque externo e a força-peso que a Terra faz atua no centro de massa. Então a força-peso que a Terra fez não atrapalhava o momento angular do corpo. E aí, desse modo, tudo que acontecia é que a energia estava se dissipando e o momento angular se conservando. E aí isso deu uma discussão na época, né, para entender o que estava acontecendo, que a gente com esse esquema geométrico consegue ver imediatamente. O que acontecia é que inicialmente você estava alinhando com o eixo de menor inércia, e a gente viu que nesse caso a esfera tangencia internamente o elipsoide. Dessa forma, a gente então a gente demonstrou que era um eixo estável de rotação. Agora, lembra que a energia ela é dada por essa expressão. Então, quando você vai diminuindo a energia, se por efeito de dissipação você vai diminuindo a energia, isso significa que o seu elipsoide vai diminuindo de tamanho. E aí, quando o elipsoide vai diminuindo de tamanho, ele vai liberando um espaço cada vez maior aqui para o momento angular girar. Ele vai ficando cada vez mais longe do eixo X. Cada vez ele consegue ficar mais longe. Nota que o tamanho da esfera não muda, porque o momento angular não variou.
de modo que o atrito faz com que o eixo de menor inércia deixe de ser estável. Ele passa a ser instável, que nem o eixo intermediário de inércia. Contudo, o eixo de maior inércia continua estável. E isso ocorre porque nota que o elipsoide não pode diminuir de tamanho, né? Se a esfera que está em vermelho fica com tamanho fixo, então o elipsoide não pode diminuir de tamanho, porque se ele diminuir de tamanho, deixa de ter interseção. E aí não teria solução. A gente sabe que algum movimento tem que ter. Ou seja, a moral da história é que quando você diminui a energia, quando você vai diminuindo a energia, o corpo vai cada vez tendendo a se alinhar, vai tentando se alinhar com o eixo de maior inércia. E quando ele se alinha, ele fica lá para sempre, e você não pode mais perder energia rotacional. Você já está no mínimo de energia rotacional possível. Para você perder mais energia rotacional, seria necessário um torque externo. Tá? Então tem muitos aspectos, muitos desdobramentos que a gente pode aprofundar. O corpus rígido é uma teoria com zilhões de exemplos e possibilidades de aprofundar, tá? Mas eu só queria nesse vídeo ilustrar como que o método geométrico é um método poderoso e útil, tá? Então isso encerra esse vídeo e obrigado aí.